寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se o Japão tivesse participado da Guerra das Coreias? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E eu sei que aqui seria basicamente meio que impossível, né, o Japão ter participado aí da Guerra das Coreias, mas teoricamente ele ajudou servindo de base aí para os americanos e de certa forma aí com dinheiro e armamento mais rápido. Então isso de certa forma aí facilitou a entrada dos Estados Unidos na Coreia, mas aqui nós vamos colocar o Japão participando ativamente da guerra. E como nós faríamos isso? Vamos voltar aí para a rendição do Japão. E dessa vez, em vez dos Estados Unidos basicamente fazer com que o Japão dissolva o exército deles, os Estados Unidos vai ver e vai pensar: pô, o comunismo está avançando aí na Europa, para avançar aqui na Ásia não vai ser tão difícil, as coisas na China estão completamente instáveis, então os Estados Unidos meio que deixaria o Japão ainda ter suas forças armadas, marinha, exército e força aérea. Então, a partir desse momento, né, só que sob uma supervisão americana, mas sob, como posso dizer, treinamento japonês, então, e sob as próprias doutrinas japonesas, então meio que tipo os Estados Unidos ia só garantir que o Japão não iria invadir outros países. Então, né, em 1950, aí, já com a Guerra das Coreias, com a Coreia do Norte aí se aproximando de Busan, ou Jeju, não sei exatamente, acho que é Busan. Então os japoneses iam falar assim: mano, eles estão perto de Busan, estão ali para Tsushima, de Tsushima para invadir aqui, são 2 palitos. Então, né, a partir desse momento, o Japão seria basicamente o primeiro país a entrar na guerra. Lógico que ele não iria entrar do nada, né? Eles iriam acompanhar as coisas ali. Então, assim que os norte-coreanos ali se aproximassem ali de Busan e os japoneses vissem um risco aí de uma invasão em Tsushima, os japoneses iriam participar sim. Primeiro iria começar com a marinha japonesa, depois com um desembarque, e lógico que, né, que os sul-coreanos eles basicamente iriam estranhar e muitos soldados sul-coreanos não iriam ver isso com bons olhos. Outros poderiam meio que tipo pensar: esses caras aí estão morrendo pela gente, talvez como uma forma de se redimir pelo que eles fizeram. Outros poderiam pensar: será que eles estão aqui para lutar e ocupar nosso território de novo? Então isso poderia causar um sentimento misto no exército coreano, né? Mas talvez aí com algum diálogo aí entre os Estados Unidos e o presidente da Coreia do Sul, né, o Shin Man-ri, eu acredito que as coisas poderiam ficar um pouco mais controladas, mas eu acredito que sim, poderia acabar rolando uma deserção ou então uma troca de lado. Por exemplo, o soldado sul-coreano poderia pensar: minha família morreu na mão desses caras para eu ter que lutar do lado deles agora? Não. Então muitos poderiam acabar passando para o lado dos norte-coreanos, ou então literalmente só desertar e falar assim: se os japoneses estão aqui, para que eu vou guerrear ao lado deles? Para que eu vou me preocupar em salvar um soldado que ocupou e estudou, né, o meu país? Então, poderia causar um certo desequilíbrio no começo, né? As coisas poderiam estar completamente instáveis,
mas eu acredito que conforme o Japão fosse subindo, ajudando os sul-coreanos, principalmente em tarefas de autodestruição, se é que vocês me entendem, né, como deitar debaixo de tanques com granadas no peito, então os sul-coreanos poderiam acabar vendo isso, né, como um ato de, como eu posso dizer, um ato de redenção. Lógico que nem todos olhariam o japonês desse modo. Muitos até poderiam meio que, de certa forma, apoiar isso, né? Tipo, aqueles caras ali, antigamente eles matavam a gente, agora eles que se matam pela gente, cambada de otário. Então, poderia sim ter isso, né? Poderia sim também ter muita briga, uma vez que os soldados japoneses também poderiam ainda enxergar os coreanos, tanto do norte quanto do sul, como uma sub-raça. Então, eventualmente, algumas pancadarias poderiam acabar rolando. E eu acredito que a partir desse momento que os Estados Unidos iria entrar, né? Justamente para poder equilibrar as coisas e segurar. Já os norte-coreanos iriam fazer diversas propagandas comunistas em relação a isso. A China iria observar atentamente, né, iria ficar sabendo da entrada do Japão, e com isso eles já iriam se armando, já iriam se preparando para entrar na Guerra das Coreias também. Mas eles não iriam entrar logo no início, eles iriam esperar um pouco aí, subir aí através até Pyongyang, não iria precisar dos americanos, né, acabar violando aí a Manchúria e atacando os chineses, dando motivo legal para os chineses entrar. Então, creio que a partir desse momento, né, os chineses eles iriam já entrar, se rearmar e tal. E eu acredito que sim, né, conforme o Japão fosse subindo junto com os americanos e sul-coreanos, os chineses iriam reunir mais e mais pessoas. Só que dessa vez tem um outro porém, o fator motivação, né, porque os chineses, né, iriam querer vingar suas famílias, iriam também pensar uma nova invasão na Manchúria em 1950, aqui não. Então eles iriam defender mais ferrenhamente, né, uma vez que, por mais que eles não quiseram que os Estados Unidos ficassem próximo, não seria, por mais que foi mais por uma questão ideológica do que por uma questão existencial, né? Já o Japão iria relembrar todos aqueles traumas ali dos anos 30, anos 40. Então, a partir desse momento, né, os chineses não iriam esperar os Estados Unidos atacar a China. Então, assim que os japoneses e os americanos e os sul-coreanos ultrapassassem Pyongyang, os chineses já iriam entrar, eles não iriam esperar, e com certeza eles iriam entrar um pouco mais preparados, né, com marinha, força aérea e com muito mais pessoas, né, forças terrestres. Então, a partir desse momento, né, a marinha japonesa e a marinha americana, que naquele momento ainda eram superiores à marinha chinesa, meio que poderiam ter mais conflitos, né? Talvez o conflito não se estenderia até a União Soviética, mas eu creio que a União Soviética poderia observar e não ajudar. Por que não ajudar? Simples. A China seria uma potência comunista que estaria se deteriorando, a Coreia do Norte também, então isso na visão da União Soviética poderia ser mais fácil, né, para eventualmente instalar um político fantoche soviético tanto na Coreia quanto na China. Então, para a China e para a Coreia irem perdendo soldados, para a União Soviética isso era ouro, tanto militar quanto político. Né, uma vez que a opinião política dentro desses dois países também poderiam mudar, apesar que seria um pouco mais difícil. Mas eu acredito que os combates seriam intensos, né, seria algo pessoal, né, eu acredito que eventualmente os americanos eles não iriam morrer tanto quanto morreram, apesar que não morreu muito, mas ainda assim creio que ia morrer menos, justamente pelo fato, né, de que os japoneses iam estar fazendo a maior parte do serviço. E creio que depois do armistício, né, o Japão ainda iria ficar, mas eu acredito que as forças terrestres do Japão iriam se retirar a partir aí do início aí de 1952, e os americanos poderiam acabar ocupando o espaço aí que os japoneses estavam junto com os sul-coreanos. E pode até ser, né, que os americanos avançassem um pouco mais, uma vez que eles não teriam tanto gasto político, gasto militar e gasto logístico.
né? E o Japão, nesse caso, eles ainda iriam continuar na guerra, mas eles não iriam continuar ativamente. Então, só a Força Aérea e a Marinha poderia basicamente continuar ali, né? Ajudando com escoltas, com logística, carregar arma, carregar munição, ajudar em um bombardeio ou outro. Mas as forças terrestres japonesas creio que já não iriam estar mais participando. Então, vamos supor aí que, ok, né, a guerra, entre aspas, acaba, né, porque não acabou. Então, eu acredito que talvez a Coreia do Sul poderia ter um pouquinho mais de fronteira, mas eu acredito que a Coreia do Norte e a China iriam se armar muito mais. Já os Estados Unidos poderia ver que o Japão teria força e condições o suficiente para se defender sozinho, então os Estados Unidos poderiam também, no final da guerra, acabar tirando um pouco aí dos militares americanos do Japão e posicionando eles ali na Coreia, né? Já que a Coreia não iria aceitar o armistício, não aceitou, né? Então a Coreia seria muito mais um risco do que o Japão. Já a questão da China e a questão da União Soviética, né? Eles poderiam acabar se rearmando, uma vez que eles estavam vendo, né, que o Japão, opa, como assim, esse país aí voltou a participar de guerra e está com o exército inteiro, está com treinamento. Eles invadiram a Coreia do Norte, quem sabe eles não podem invadir a China ou a União Soviética. Então, né, eu creio que iria rolar uma escalada militar ali, né, principalmente em questão aí de modernização, rearmamento, novos treinamentos, novas armas. E talvez até, quem sabe, né, a União Soviética e a China buscar ter uma bomba nuclear muito mais rápido do que eles tiveram, justamente para evitar, né, que qualquer país invada. Então, eu creio que as coisas ali, né, as tensões ali na Ásia seriam muito pior do que já era. E também uma coisa também que eu acho que poderia acontecer é que a marinha japonesa talvez poderia acabar sendo um pouco mais ativa ali, né, na proteção de Taiwan, justamente porque eles poderiam ver Taiwan como uma segunda Coreia, no sentido de que, tipo, os chineses invadiram Taiwan, depois para passar para o Japão seria 1-2. Então, provavelmente sim, a marinha japonesa ou então a força aérea japonesa, né, poderia acabar fazendo aí algumas rondas aí no mar de Taiwan, o que a China não iria ver isso com os bons olhos. Provavelmente Taiwan não iria ver isso com os bons olhos também, né, uma vez que eles poderiam pensar, os japoneses estão tentando nos colonizar de novo, né, e com isso até mesmo o próprio governo do Kai-shek poderia sofrer uma pressão interna, né, para buscar um diálogo e manter o Japão afastado aí, tanto do espaço aéreo quanto do espaço marítimo de Taiwan. E creio que essa negociação aí poderia também ser intermediada ali pelos Estados Unidos. E creio que depois de um tempo, né, acredito que dos anos 60, 67 em diante, o Japão não ficaria fazendo essas rondas, o que eventualmente diminuiria as tensões ali com a China. Porém, já a rivalidade entre Japão e China, isso iria aumentar, uma vez que a China iria ver que o Japão teria capacidade sim, né, de eventualmente tentar uma invasão. Então os chineses aí seriam basicamente o principal que iriam modernizar o seu exército, principalmente a marinha e a força aérea, né, uma vez que evitar um desembarque é melhor do que evitar expulsar os japoneses das praias. Então os chineses, né, entrariam numa escalada militar frenética. Os recrutamentos seriam em massa, provavelmente o Mao Tse Tung, né, ele iria ficar muito mais paranoico do que ele já era. A questão de Taiwan também, né, justamente porque o Kuomintang ali da época poderia pensar, ok, se os chineses estão se armando, ou eles podem invadir aqui para invadir o Japão, ou então o Japão pode invadir aqui para invadir a China. E isso iria criar um triângulo de tensão extremo entre Taiwan, China e Japão. Assim que um começasse a ficar moderado, o outro iria ficar moderado, só que depois de um tempo, o que levantaria a suspeita dos outros dois. Então,
Se a China começa a ficar moderada, o Taiwan e o Japão não, justamente porque eles pensam que a China pode estar armando alguma coisa. Então, conforme Taiwan e Japão vai desescalando as tensões, a China vai aumentando, né? Porque nunca se sabe a intenção deles. Então, vai ficar um negócio totalmente tenso, vai ficar um barril de pólvora ali na Ásia. Mas eu acredito que conforme aí os anos 80, os anos 90 aí fossem chegando, as coisas já iriam diminuindo, uma vez que os Estados Unidos poderia falar para o Japão, emitir um comunicado, né, de cortar o orçamento aí nos gastos militares, justamente para que não tenha uma nova guerra na Ásia. E não que o Japão teria a força aí de autodefesa, não, seria literalmente um novo exército, mas com um número limitado de navios, número limitado de aeronaves, número limitado de pessoas e investimento militar. Com isso, os Estados Unidos aí poderia voltar a, basicamente, né, colocar mais forças americanas dentro do Japão, justamente para falar para o mundo, olha, o Japão não tem exército suficiente e eles não vão atacar vocês. Nós estamos aqui, curiosamente, para intermediar que ninguém vai invadir vocês, mas que eles também não vão ser invadidos. Mas creio que o Japão atualmente, né, nessas questões, seria um país extremamente, como eu posso dizer, visado ali pela China, principalmente nas questões atuais, né, envolvendo Taiwan e coisas do tipo. E já as questões aí da Coreia e da Coreia do Norte, aliás, creio que a propaganda iria correr em massa, como que o Kim tivesse expulsado os japoneses, que o Kim tivesse vingado as famílias que foram empacotadas aí pelos japoneses. Então, a família Kim, no caso o Kim Il-sung até 94, ele iria ser visto como mais que um deus ali pela Coreia, né? Porque ele iria ser como o cara que expulsou os japoneses e os americanos de uma vez, né? E com isso a moral da família Kim iria subir. Contudo, né, os países aí provavelmente não iriam gostar muito. Mas o porquê? Porque enquanto a Coreia do Norte é estável e de certa forma é puxado pela coleira ali da China, ok, tanto os Estados Unidos quanto a China sabem o que o Kim vai fazer, só que se o Kim tiver algo que eleve a moral dele, ele não vai querer obedecer à China, ele não vai querer saber o que está acontecendo, justamente porque a família dele, né, nesse caso já o Kim Jong-un, iria ser tipo o neto daquele que acabou com o imperialismo japonês e americano numa paulada só. Então ele poderia acabar se crescendo até mesmo tanto para cima da China quanto para cima talvez da Rússia ou até mesmo da Coreia do Sul e do Japão, e até mesmo fosse mais ousado aí nessas questões. Mas as tensões aí creio que continuariam as mesmas, e os Estados Unidos eventualmente iria fortalecer muito mais a Ásia do que a Europa. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Comentem aí o que vocês acharam, comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Beleza? Mas enfim, quem puder curtir, compartilhar, se inscrever, eu agradeço. Não se esqueça de ver os vídeos tanto do card quanto da descrição. Me siga no Insta e nas minhas outras redes sociais, eu vou estar deixando aqui também. Beleza? Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Enfim, falou e fui!